alegria. Obrigado, pastor Eduardo. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero dizer da gratidão ao pastor Silas, com toda a diretoria. Agradeço a ele pelo afeto, a amizade recíproca que temos de anos, e sabendo eu que não sou merecedor de uma amizade tão fina, eleva a minha gratidão ao Senhor. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Valmir, pastor Eduardo, pastor Gutenberg, e em nome deles a todos os companheiros, obreiros que compõem esta igreja, como também a esta igreja. Que Deus os abençoe. E como também registrar a minha gratidão ao evangelista Davi Teles, com a Fernanda, pela receptividade e o carinho da mobilidade. Que Deus os abençoe, filhos. Queridos, eu quero ler um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no segundo tratado de Lucas, capítulo 18, usando todo o contexto anterior e posterior do capítulo 17 ao 19, mas quero tomar por base, tendo em vista que há uma proposta, vivendo e pregando, o versículo 24 ao versículo 26, está escrito, Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito, ou de Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Amém? Queridos, tomando por base esse texto, gostaria de, debaixo da graça e bondade de Deus e das vossas orações, transmitir uma mensagem estimulativa e provocante acerca do intelecto e do poder. Quando nós analisamos o contexto, me permita usar a história dos judeus, pois deles vem tudo isto. O contexto histórico mostra que a preparação de um judeu para viver e para, através da vivência e também do falar, transmitir as grandezas de Deus, tendo em vista que este era o propósito, como primeiro projeto, igreja, Israel é formado. Então, quando Deus, por meio de Moisés, transmite a lei, então, por meio da lei, já vem uma formação distribuída no livro de Levítico e também de toda a Torá. O contexto nos diz, e o próprio Salomão publicita isto em Provérbio 22, 6, que era um dever dos pais catequizar a mente dos filhos ainda na tenra idade. Isto é conhecido como Beit Talmud, ou Beit Talmud, que é instrução, aprendizado em casa. Quando nós analisamos
Esta formação vinha dos 5 a 6 anos, pois a menina era ensinada pela mãe, mas o menino, que tinha a visão de ser um ícone na divulgação da palavra, na vivência como mestre da lei. Então o pai ensinava ao menino a lei. Primeiro, os pontos principais da lei, com o objetivo de, quando aquele menino mesmo crescer, mesmo envelhecer, não se desviar deste princípio. Em segundo lugar, vinha o comportamento. E em terceiro lugar, vinha o alimento. Então, com 12 anos, os meninos judeus já sabiam, já tinham na sua essência a lei, os principais pontos, tinha o comportamento de como um verdadeiro judeu se comportava e como o que era limpo, o que era imundo. Com 12 anos, sendo ele menino, ele era levado pelo pai para a sabatina, pelo período do Bar Mitzvah, onde havia uma transformação de identidade, e a partir dali ele poderia se tornar membro ou frequentar as solenidades. E neste período, este menino vinha e era posto diante de uma mesa examinadora, digamos assim, composta dos mestres da lei, os escribas, os teólogos, os professores. Então, esta criança ia ser sabatinada acerca do que aprendeu no Beit Talmud ou no período de casa. Então, conforme as respostas favoráveis, bonitas, inteligentes, que estes meninos respondiam, estes professores os aprovava para o período seguinte. Então, sendo eles aprovados, eles se viravam e olhavam. E agora, aqui nós temos um exemplo, o mestre Gutenberg, o mestre Valmir e o mestre pastor Silas. Então, eu agora tinha o direito de escolher qual deles eu queria ser discípulo. Eu ia aprender as suas teses, as suas exposições das Escrituras, porque eu tinha o direito de escolha pelo intelectual, pela aprovação do meu talento. Observem que aqui eu era escolhido pelo talento, pela projeção intelectual. Então, a partir daqui, eu ia entrar no Beit Midrash, que é o ensino mais detalhado, o ensino em classe, o ensino no dia a dia, também conhecido como Beit Derash. Então, dentro deste conceito, a partir de agora, eu ia escolher mestre Silas. Então, a minha vida não era mais para mim, a minha vida ia ser para ele, porque onde ele estivesse, eu tinha que estar. 3 passos era o máximo de distância. Então, sendo assim, eu ia aprender, eu ia mergulhar nos pés dele, eu ia pesquisar, eu ia indagá-lo, eu ia questionar, mas eu teria que aprender tudo no conceito do Velho Testamento. Isto levava 15 anos. Então, desses 15 anos, eu teria que estar aos pés. Aos pés é levar poeira, ou seja, ele vai na frente e eu vou atrás. Um discípulo, um aluno, nunca passaria na frente do seu mestre, pois tudo que o mestre fazia era aprendizado para ele, com um objetivo. Objetivo este: se quando eles se passassem, eu teria o privilégio de continuar disseminando, vivendo e pregando e ensinando o que eu aprendi dele. Então, com 15 anos depois, completei 30 anos no contexto. Com 30 anos, ele me tornava mestre. Agora, eu já não era mais discípulo, cresci aos pés dele. 30 anos, 15 anos de estudo. Então, eu agora, sendo mestre, eu me tornava
uma elite. E aí eu poderia formar discípulo seguindo o que ele deixou para mim. Então observem que isto era a formação dos judeus. Com o período intertestamentário, com o advento do Império Grego-Macedônio e depois do Império Romano, houve uma mudança no conceito, porque agora a linha original de Levi não era mais sustentável, porque agora virou política, dentro do contexto da época, no bom sentido. Roma politizou todo o contexto. E agora Roma, por meio dos seus representantes legais, se o sumo sacerdote, ele e os seus agregados, não mantesse a ordem entre os judeus, eles mesmos destituíam e colocaria outro no lugar. Vejam que Lucas, salvo engano, diz que neste período antes de Jesus, Roma, por meio de Quirino, nomeou Anás, posteriormente Caifás, foram nomeados por Quirino, representante legal de Roma. Então agora não era mais necessário viver, ou seja, deturpou tanto espiritual e moralmente, ou seja, porque agora era jogo de interesse, agora era jogo de intelectualidade. Se você tivesse filho e fosse para o bar mitzvah, mesmo com inteligência, mas se não tivesse o jogo, se não fosse filhos de pessoas influentes, se não tivesse um gingado, eles não aprovavam, porque agora era interesse político, era interesse para se manter no cargo e agregar propinas. Então isso vai deteriorando o conceito original. Observem que por conta disto foi que Jesus veio, e quando Jesus veio, ele vai cumprir a justiça para não ser coibido lá na frente. Então Jesus, de seu nascimento, aos 12 anos, ele passa pelo Beit Talmud, ele aprende com José. Com 12 anos, ele vai para a Sabatina para cumprir a justiça. Vejam que Jesus dá um show de conhecimento. A Bíblia diz que além das respostas, ele interpretava o texto e dava o verdadeiro significado. A mesa caiu o queixo e dizia: que sabedoria é esta? De onde vem este menino? Mas não tinha histórico de influência, é da Galileia, é filho de marceneiro. Então não vamos aprovar, descarta. Observem que aqui Jesus é descartado. Então Jesus sai do cenário. Observem que a partir daqui não há histórico, não há registro nenhum de Jesus. Alguns eruditos dizem que para que Jesus divulgasse, continuasse lá na frente o que veio, tem que cumprir a lei. Ele veio debaixo da lei. Então, ele vai estudar. Alguns dizem, alguns eruditos, que ele vai completar o seu estudo no Tibete, mas outros dizem em Alexandria. Por que Alexandria? Alexandria, no contexto dos estudos, era a melhor faculdade da época para aprender sobre a lei de Moisés, porque quer saber de Moisés não é em Jerusalém, é no Egito. Então Alexandria era a base. Então dizem que Jesus vai para lá. Quando Jesus completa 30 anos, ele já vem qualificado mestre para justificar diante dos contradizentes. Observem, aqui a gente tem advogado, mas ele só pode oficializar o seu direito de advogar diplomado, senão ele vai ser estelionatário, falsa identidade, e vai sofrer as sanções da lei e vai ser proibido de continuar. Então, pela lógica natural, Jesus com 30 anos, que eram os anos necessários para se tornar mestre, ele volta, e já volta para o Jordão. E observem que para Jerusalém terminou o Beit Midrash,
vai ser honrado, vai ser condecorado pela intelectualidade. Mas Jesus não. Quando ele vem como mestre, ele vem para o Jordão. E no Jordão, João estava batizando, e todos que aparecia, João olhava e dizia víbora, vinha outro, víbora, vinha outro, víbora, aí raça de víbora, mas de repente ele para. Quando ele para, começa a gritar: atenção, atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observem que Jesus vai entrar na história. Então João vai levá-lo ao batismo. Quando termina de sair das águas, o céu se abre. Você não vê diploma, você não vê intelecto. O ministério de Jesus vai começar pelo poder do Espírito Santo de Deus que desce sobre ele. Entendam que eu estou pregando para não misturar o intelecto. O estudo é essencial, ou mais que essencial. Quando Jesus me salvou, eu era semi-analfabeto, mas tive que fazer bacharelado em teologia pelo MEC, tive que entrar em administração por conta da minha profissão natural. Então é necessário. Então Jesus se formou para não ser proibido, porque mesmo tem lugar, se você não tiver anel, você não entra. Então é necessário estudar. Estou contando aonde consiste o poder desta palavra. Então observem que Jesus agora sai e vai ser tentado, passa pela tentação cheio do Espírito. Quando passa pela tentação, ele volta para Nazaré, e em Nazaré ele é expulso, vem para Cafarnaum, e em Cafarnaum faz sua sede central, e agora vai escolher os seus discípulos, porque é mestre. Pode observar que por várias vezes no Novo Testamento ele é chamado de mestre, não só pelos discípulos, mas também pelos peritos da lei. Então, observem que quando ele vai chamar os seus discípulos, ele vai contrariar. Por quê? Porque João já tinha dito, João já tinha pregado para os seus ouvintes: eu vos batizo com água, mas vem após mim um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar-lhes a sandália. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Então já havia João o precursor. Agora Jesus está em Cafarnaum, ele vai pregar, mas precisava formar discípulo para que ensinar a sua tese, o Evangelho de Cristo, o conjunto de seus ensinamentos. Então, pela lógica humana, era para ele ir em Jerusalém. Pela lógica do RH, recursos humanos, pela lógica da psicologia, ele teria que ir em Jerusalém, porque lá estavam a elite, lá estavam os influentes, lá estavam os filhos dos influentes, lá estavam os mais intelectuais. Mas não, contrariando todo o conceito de RH, ele entra na Galileia, e em vez de escolher aqueles capacitados, vai escolher os rurícolas, os pescadores que não tinham projeção acadêmica nenhuma, já tinham sido expulsos do Beit Midrash, porque não tinha influência. Então ele vai começar pelos influentes. Ele escolhe todos os seus que não tinham capacidade, exceto Judas Iscariote. Flávio Joséfo diz que os de Jerusalém tinham intelecto, tinham influência. Os da Galileia tinham coisa que dava certo para pregar e viver. Os de Jerusalém, eles se vendiam, eles davam mais valor à honra, ao dinheiro, do que à honra. Eles davam mais valor à oferta do que o convite original. Mas os da Galileia não, eles davam mais valor à honra do que o dinheiro. Eles não se vendiam, não tinha diploma, mas não corria do sol, não corria do vento, não corria de tempestade. Eles eram preparados para dificuldades. Aí Jesus escolhe eles e diz: vocês não escolheram a mim porque não tinham capacidade.
Diferente de Jerusalém, que os discípulos tinham o direito de escolher os mestres pelo seu potencial, Jesus diz aos seus discípulos: vocês não me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu dei nome a vocês para que vocês vão, pregue a minha palavra e dê fruto, e o fruto permaneça em vós. A partir daqui Jesus vai pregar o evangelho de poder. Os cultos em Jerusalém tinha influência, tinha glamour, qualquer um queria. Se você quisesse ser projetado, Jerusalém era o lugar certo. Não foi à toa que os seus irmãos disseram: tu não queres ser conhecido? Vai a Jerusalém. Então era lá que tudo começava. Vocês não imaginam quantas ligações eu recebo de jovens, e fico feliz por esta aptidão de Bento, me faz famoso. Tu conhece pastores no mundo todo, leva o meu nome. É lindo isso, isto é maravilhoso. Agora Jesus vai começar o evangelho pelo interior, pela Galileia, sem projeção nenhuma. Os cultos em Jerusalém tinha glamour, tinha tudo que enchia os olhos, mas era frio, porque não tinha poder de Deus. Aí Jesus, com 12 semi-ignorantes, começa a pregar este evangelho, a sua palavra, e esta pregação vai revirando a Galileia, porque os surdos ouviam, os coxos levantavam, o poder de Deus era manifesto, e a sua mensagem ultrapassa as fronteiras e chega entre os gentios. Então a notícia chega em Jerusalém: apareceu um profeta da Galileia, mas de lá não vem nada que preste, de lá nunca vai sair ninguém importante, mas esse é diferente. Como é o nome dele? É Jesus de Nazaré. Ele é mestre, não sabemos, vamos averiguar, mas ele tem 12 discípulos, e quem são? Não estão na grade curricular, não está no boletim de Jerusalém, são pescadores, são rurícolas, mas o poder está caindo, o Deus dele está se manifestando, e a multidão está aceitando o seu evangelho. E ele está pregando ressurreição. Se você ler Atos 23:8, a cúpula da diretoria não acreditava nem em ressurreição, nem em espírito, nem em anjos. E Jesus toma isso por base da sua pregação. Aí pegaram os peritos da lei, os top line da academia, e diz: vai verificar se ele é mestre. Se não for mestre, a gente para ele. Chegaram lá, disseram: Jesus, aconteceu uns casos entre nós. A nossa lei diz: se um homem casar com uma mulher e ele morrer sem gerar filho, o irmão mais próximo casa para gerar filho e dar descendência a ele. Em nosso meio tem um caso que 7 irmãos, o primeiro casou, morreu, o segundo, o sétimo também, e nenhum gerou filho. Na ressurreição, de quem será a mulher? Aí Jesus diz: vocês estão errados. Nem conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu não se casa e nem há de se dar em casamento, porque são como os anjos de Deus. Botaram o rabinho entre as pernas e disseram: para casa. A notícia, veja que por muitas vezes eles tentaram provar se Jesus é mestre. Alguns chegam, provava e tinha que dizer: verdadeiramente tu és mestre. O próprio doutor Nicodemo reconheceu: sabemos que tu, no plural, sabemos que tu és mestre. Ninguém vai poder parar, porque ele cumpriu tudo certinho. Aí disseram: só tem um jeito, está crescendo o trabalho. E olhe que ele ensinava os seus discípulos a viver e pregar. Vamos prendê-lo. Não conseguiram. Os soldados saíram do templo, foram prendê-lo. Ele estava pregando. Os soldados esperaram terminar o culto, digamos assim. E quando ele termina de ensinar,
o coração dos soldados já estavam pegando fogo, compungido pelo poder da palavra. Voltaram para o templo sem o prisioneiro. Irados, os sacerdotes perguntaram, os líderes sacerdotais, por que vocês não trouxeram? Eles disseram, a gente nunca ouviu ninguém pregar daquele jeito. Ele prega com autoridade e poder, ele prega diferente de vocês. O poder era o Espírito, tudo que ele fazia era pelo Espírito Santo. Vamos matá-lo. Em síntese, matando ele, vai para ele e os seus discípulos posteriores. A lógica da cruz era para punir os insurgentes, os escravos fugitivos, e tinha uma porção ideal. Se alguém insurgisse, no caso um mestre, e ele fosse condenado à morte de cruz, a intenção era para ele e os seus discípulos, porque parando ele, quem continuasse pregando e vivendo o que ele ensinou, ia ser morto do mesmo jeito. Então havia uma ameaça subliminar, então irreal. Mataram Jesus para isso. Mas no ensino Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Jerusalém era o lugar mais incerto para eles esperarem, porque 90% do ministério de Jesus foi na Galileia. Em Jerusalém, decepção, exceto a entrada triunfal, e culmina na morte, mas ia começar ali. Então Jesus ressuscita, vai para o Pai, depois de condecorado, senta à direita do Pai, e Deus reúne pelo Pentecoste nações do mundo todo, religiosos judeus em Jerusalém. Então Jesus diz, Pai, eu disse a eles que o Senhor ia derramar o seu Espírito sobre eles, e não é para ir e vir como no Antigo Testamento, é para ficar com eles para sempre, até o dia da redenção. Aí papai diz, é agora. Aí o que é que está acontecendo? Pentecoste. Aí Lucas diz que de repente desce do céu, entra aonde a igreja estava amedrontada, mais alegre, o barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche o local. E agora foram vistas e ouvidas língua repartida como que de fogo, conforme o Espírito concedia que eles falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Assustou, o impacto foi grande. Os intelectuais de Jerusalém pasmaram, os mais expertos se admiravam do que ouvia e do que viam. Não foi só barulho, foi coisas extraordinárias. Mas um grupo de sacerdotes intelectuais zombavam, estão bêbados. Aquele homem dentro do nosso sistema dificilmente teria chance, e se tivesse, ia ser anos e anos para pregar, porque há cerca de 15 dias atrás ele espraguejou, dizendo que não queria ser mais crente e que nem conhecia Jesus. Na ressurreição, Jesus restaurou ele, não rasgou a credencial dele, devolveu. E agora ele está no cenáculo. Quando ele ouve as ameaças, eles estão bêbados. Ele diz, quem vai pregar a primeira mensagem sou eu.
E o Espírito Santo não recusa. Ele começa pregando e passa pelas promessas de Abraão, passa pelas promessas, varões, de Joel. Tem ninguém bêbado aqui não, é 9 horas do dia, mas isso é o que Deus prometeu pelo profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os servos, sobre os filhos, sobre os pais, sobre os escravos, sobre os livres. Ou seja, isto é o poder de Deus. Nem termina o convite, já tem quase 3.000 pessoas, inclusive sacerdotes, aceitando a Jesus e querendo ser cheio do Espírito. E agora os intelectuais diz, eles são ignorantes, analfabetos. Vamos pará-los. Lucas diz que os cultos no sábado do templo eram lotados, com todo rigor de glamour e rituais. Agora os apóstolos, os discípulos de Jesus, ameaçados, continuavam pregando e vivendo, e Jesus salvando todo dia. Enquanto os judeus, os intelectuais faziam culto dentro, eles faziam no pórtico, que era uma passagem do lado de fora do templo. Só que aí, lá dentro, estava frio, lá dentro só tinha rigor de glamour, mas lá fora não tinha rigor, não tinha ritual, não tinha sangue de animais e nem tinha ouro. Mas o Espírito Santo não caía dentro do templo, pegava no pórtico e batizava Jesus com o Espírito Santo, e às vezes quem estava dentro saía e se convertia lá fora ao Evangelho de Jesus. Aí os intelectuais disseram, estão incomodando, vamos entregá-los à justiça, o Supremo Tribunal. Os magistrados convocam os provocadores, Pedro e João, Lucas 4,13, ignorantes. Aí a Bíblia diz em Atos 4,13, que quando Pedro e João chegam diante dos magistrados, vai falar tremendo? Não, fala com ousadia, cheios do Espírito Santo. Os magistrados abrem a boca, admira, sabendo que eram analfabetos, ficaram maravilhados e diziam, estes homens estiveram com Jesus para ser sábio, sem diploma, só discípulo de Jesus. É o que isso faz. Pelo diploma eu não estava aqui não, gente. Pelo padrão de beleza eu não estava aqui. Mas um dia o Espírito me pegou. Não pararam. Aí disseram, vamos colocar quem terminou o Beit Midrash, Dr. Saulo. É aluno de quem? Discípulo de quem? Do Dr. Gamaliel. É bom, poliglota, filósofo, entende da magistratura. Mandei ele para este povo. Ele começou bem, mas não demorou muito. Estava com a cara no chão, cego, aceitando a Jesus. E vai pregar a sua palavra. Agora o doutor Saulo se torna crente. E vai entender que todos os estudos, se você ler a biografia de Paulo, você cai o queixo. A Bíblia mesmo mostra como ele era intelectual. Mas observe que a partir daqui, tanto aos Coríntios quanto aos Filipenses, quando ele teve a oportunidade, ele diz que nunca usou os seus conhecimentos. Ele diz aos Coríntios, à igreja de Corinto, o evangelho que eu preguei para vocês não se baseou em filosofias humanas, mas foi no poder de Deus. Ele diz que lá em Filipenses, tudo que ele tinha para ser aplaudido, ele largou para trás, preferiu o poder do Espírito, que é muito maior. Ele não abriu mão, mas a preferência é o poder. Olha para quem está ao teu lado, diga, estude, estude e estude, mas prioridade ao Espírito Santo. A diferença quem faz é a unção.
Porque se fosse intelectualidade, não tinha Mateus 23:3. Jesus disse ao povo: façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles praticam, porque eles ensinam, mas não vivem. Mas agora, pelo poder do Espírito Santo, quem não vivia, começa a viver. Quem pregava, ninguém parava. Aí Paulo vai, primeira viagem, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Licaônica, Listra e Derbe. Vem para o concílio, capítulo 15 de Atos. Capítulo 16, segunda viagem, volta pelo mesmo caminho, termina em Troade, região marítima. Tem a visão, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele passa de Troade para a Macedônia, a região grega romana. Pega em Filipe, institui uma igreja, é expulso, sai por ali, chega em Tessalônica, região da Acaia, grega romana, prega, é expulso, vem para Bereia, prega, tem uma igreja, vai para Atena, prega a ressurreição, é expulso, vai para Corinto, e lá se estabelece a igreja mais pentecostal, se une com 2 crentes que foram expulsos de Roma no ano 49 pelo decreto de Cláudio. Priscila e Áquila se junta a Paulo em Corinto, e lá eles estabelecem a igreja, observem, que não tinha elite, ou seja, Paulo mesmo diz que quando pregou o evangelho, para quem era, eles não aceitaram, para os doutores não aceitaram, para quem tinha sabedoria não aceitou, para quem estava no auge. Aí o que é que Deus faz? Desprega e não te cala. Aí Deus vai salvando a periferia. Aí ele diz: há entre vós alguém importante, alguém de consideração máxima? Não, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Aqui não são para confundir quem pensa que é. Ou seja, a ralé se formou uma igreja pentecostal. Pregando e vivendo, vivendo e pregando. 3 anos em Corinto. Aí Paulo vai fazer uma viagem à Síria, Antioquia, onde tudo começou. Aí nessa viagem, ele traz Áquila e Priscila. Nessa viagem eles param em Éfeso. Quando eles param em Éfeso, vai discursar nas sinagogas por alguns dias. Depois de alguns dias ensinando em Éfeso, ele diz: eu preciso ir a Antioquia. Os irmãos dizem: Paulo, demora mais. Não, se Deus quiser eu volto por aqui. E deixa em Éfeso Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, gente, fundou a igreja de Corinto com Paulo. A igreja tinha 9 dons explícitos. A igreja dava liberdade. O Espírito Santo tinha liberdade. Áquila e Priscila cresceram no fogo na igreja de Corinto. Aí agora eles ficam em Éfeso. E como crente, a sinagoga era um lugar de ouvir a palavra. Aí no dia de sábado, eles vão para a sinagoga. E quem era o convidado daquele culto? Apolo. O cara era top. O currículo, Alexandria, a melhor faculdade. Se converteu. E a Bíblia diz que ele falava bonito, eloquente, é o poder de persuasão pela fala. Ele era tão bom que é comparado a Paulo. Ele falava bonito. Mas eu não entendi como ele se converteu e ainda não era batizado no Espírito Santo. Só conhecia o batismo de João. E por mais intelectual que você seja, por mais que fale bonito, filho, se só tiver o batismo de João, vai só fazer barulho.
Aí Áquila e Priscila, quando o homem começou a pregar, aí Áquila e Priscila abriu a boca, olha um para o outro, conjecturando, e Priscila diz a Áquila: que menino bom, o menino é bom, que conhecimento. E ele pregando. Só que aí Priscila, a mulher não aguenta muito tempo calada, percebe alguma coisa e diz: Áquila, ele é bom, mas está faltando alguma coisa. Então vamos terminar dele, deixar ele de pregar, e quando ele terminar, vamos levar, eu vou conjecturar, vamos dar um cafezinho a ele e vamos mostrar a ele o que é ser crente de verdade. Quando ele termina de pregar, o menino bom, o Apolo, aí Áquila, vou conjecturar, diz: vamos lá em casa, bora. O pregador itinerante: vamos tomar um cafezinho, bora. Aí veja que o texto diz que Áquila e Priscila começou a falar. Eu vou botar nos entrelinhas: você é bom, menino, mas você precisa conhecer o que Paulo tem e o que nós temos. Você precisa ir a Corinto para ver o que é uma igreja, para ver o que é culto. Porque a gente tem um costume de, quando a gente é crente comum, é membro, é congregado, é até o auxiliar, a gente ainda pula, a gente ainda corre, a gente fala línguas estranhas. Mas nós estamos vivendo o dia, só precisa botar uma gravata para diácono, já se engessa, já não quer mais dar lugar, já não, filho, esse negócio é no fogo. O batismo no Espírito Santo é no fogo. Ser cheio do Espírito é para rodar num pé só. Eu fiz bacharel em teologia pelo MEC, depois que Jesus me abriu os olhos. Eu hoje prego pela bondade de Deus e as vossas orações nas maiores convenções, nos maiores congressos do Brasil. Hoje eu viajo em média 2 vezes por mês para pregar fora, em outros continentes, porque não posso ir mais, mas convite é todo dia. Aí as pessoas chegam, os intelectuais, gospel, Bento, sou teu fã, mas a conjuntura atual, tu vai ficar para trás, porque hoje é coach. Hoje você tem que pregar, Bento, motivação. A nova geração nem com lenço anda mais, não quer saber mais desse negócio de línguas estranhas. Foi só para a igreja primitiva, não é mais para nós. Aí eu digo: continue pregando o que vocês querem, mas eu vou continuar pregando palavra e poder de Deus e vivendo, porque ainda tem uma geração. Deixa eu ouvir, deixa eu ver se ainda tem uma geração pentecostal. Pode olhar no texto, que depois que Áquila e Priscila disse a ele: você precisa ir a Corinto, a continuidade que ele quis ir a Corinto. Aí Áquila e Priscila mandam uma recomendação: receba esse menino aí, que ele é bom, mas é frio, toque fogo nele. Capítulo 19. Indo ele a Corinto, aí Paulo volta da Síria. E quando Paulo chega em Éfeso, encontra 12 discípulos, 12 crentes. E a primeira pergunta é: vocês conhecem o batismo no Espírito Santo? Eles disseram: a gente nunca ouviu falar. O homem era tão bom pregador, mas também não tinha culpa, ele não conhecia o que era isso. Aí Paulo estende as mãos, e os 12 são cheios e batizados no Espírito Santo. Aqui começa a igreja de Éfeso, que a gente tanto fala, com 12 discípulos batizados no Espírito Santo. Paulo, Áquila e Priscila, 15 crentes. Aí Paulo, agora todo sábado, pegava os 14, vamos para a sinagoga, e discutia, pregando a ressurreição.
E Jesus ia salvando judeus e gregos em Éfeso, e batizando no Espírito Santo. Mas por um período de tempo, o evangelho começou a chamar a atenção. Aí alguns endureceram o coração, alguns intelectuais, e queria distorcer a mensagem de Paulo. Diz a história que um cético chamado Tirano, filósofo, ouviu que o poder do evangelho era tão magnífico e que Paulo estava sofrendo. Ele disse: Paulo, esquenta a cabeça com essa raça não. Eu tenho uma escola, Paulo, e você pode usá-la para pregar este evangelho. Lá na sinagoga só era sábado. Aí Paulo agora vai pregar e discutir com os irmãos e os não crentes na igreja da escola de Tirano. E agora ele pregava sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e o poder caía, e Jesus batizava, e a cidade foi cheia. Até os lenços e os aventais dele era curava, e as coisas aconteciam. Pregando e vivendo, vivendo e pregando. O nome de Jesus, talvez força de expressão, é conhecido em toda a Ásia, está escrito. E aí agora a cidade sabe que tem um evangelho diferente. Agora tem crente que vive e prega, e Jesus salva e batiza. A notícia tomou conta de Éfeso. Aí Lucas escreve que lá morava 7 intelectuais, filho do pastor presidente de Éfeso, do sacerdote, filho de sacerdote, cresceram no judaísmo, passaram pelo Bar Mitzvah, carteirinha, e não sei como eles praticavam exorcismo, expulsando o demônio, mas pelo texto nunca conseguiram expulsar, porque ouvindo falar no nome de Jesus e de Paulo vão usufruir, mas pregar sem viver não tem efeito. Pode até ter carteirinha, ter diploma, mas se não viver, aí eles vão em nome na casa de um endemoniado, com carteirinha, com diploma, filho de sacerdote, e diz: em nome de Jesus que Paulo serve, saia. O demônio toma o homem e diz: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e quem são vocês? Dá sua nos 7, rasga ali a roupa, e agora ele sai sem carteirinha e rodando nu pela cidade e com medo do demônio. Um dia eu fui pregar vocês ainda não me conheciam. Na época eu orava mais, eu jejuava mais. A idade vai puxando isso da gente, os compromissos. Recebi um convite para pregar na cidade de Aracaju, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Um congresso. Preguei no sábado à noite, domingo de manhã, e voltei depois do almoço para descansar, para voltar para o encerramento. Quando eu deito, a porta bate. Era a recepção do hotel. Pastor Genival, sim. Sabemos que o senhor é pastor. Tem uma moça endemoniada no apartamento X. Não vou citar o nome, questão ética. O senhor pode nos ajudar? Que já fizeram de tudo, ela está quebrando tudo. Eu vou me arrumar e vou. Quando eu bati na porta do quarto, o marido dela estava. Cantora famosa, na época a mais famosa do Brasil. Entre, pastor. Entrei. Quando eu entrei, ela se acalmou. Fiz uma oração, passei meia hora. Ela foi liberta. Aceitou Jesus como Salvador. Mas me pediu um favor: deixa eu cantar hoje, pastor, que eu já recebi o cachê. Eu digo: cante. Ela ia se apresentar no salão do hotel.
E o hotel determinou 7 horas, ninguém sai mais, porque vai ser o show. Então fui descansar. 7h15, 7h10, o telefone toca. Os irmãos me esperando. Eu hoje ainda estou com a camiseta azul e uma gravata vermelha. Naquele dia eu estava com terno escuro, camisa escura e gravata escura. E a cara preta. Meia luz. Quando eu chego para sair do salão, não podia sair. Porque um monte de gente seminus, naquela época de uma tal de Elguinha Pocotó, cantava. A cantora estava prestes a se apresentar, ninguém passava, ninguém saía, ainda estava o DJs rodando música antes da apresentação. Eu parei, cruzei os braços. Daqui a pouco a música começa a baixar. Daqui a pouco a música começa a baixar. E o DJ começou a gritar do lugar alto: abre ala, abre o corredor, gente, saiam da frente, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ele gritava: abre ala, o ungido de Deus vai passar e vocês têm que sair da frente. O neguinho bota o peito: respeita Satanás, você tem que saber quem eu sou, você tem que saber quem eu sou. Não só adianta pregar, tem que viver. Pode não ter diploma, pode não ser intelectual, pode até não ter estudo, mas se viver, pode pregar com garantia. A notícia se espalhou em Éfeso. Aí Lucas registra que até os mágicos que viviam da obra de magia venderam os seus livros num prejuízo de 50.000 moedas de prata, um valor exorbitante segundo Champlin, e jogavam na praça, queimava fogo e se rendia ao evangelho de Jesus. Pessoas iam na praça, confessavam os seus pecados e aceitavam o evangelho de Jesus. Então esta é a missão da igreja: viver e pregar o evangelho, e Jesus faz o resto. Estamos sendo ameaçados. Tem lugar que você já não pode mais falar línguas estranhas. Eu digo porque eu prego o mundo e o Brasil, e tem igrejas lindas que a ordem é pregar na ética. Não pode falar mais línguas estranhas, porque a igreja está depressiva. A igreja tem muitos doutores, tem muitos intelectuais, e é vergonhoso. Mas eu louvo a Deus que eu estou na Assembleia de Deus, sede de Cuiabá, e aqui ainda pode, não pode? Aqui ainda ouve línguas estranhas, não ouve? Então pergunta quem está ao teu lado: ainda fala línguas estranhas? Diga: pode deixar comigo, que essa chama não pode apagar. Eu não mudei, diz o Senhor. Estou em busca de corações quebrantados.
A minha glória está enchendo corações vazios. E estou renovando vidas. A minha unção está sendo derramada de forma torrencial nesta noite. Assim diz o Senhor: recebe a unção do meu Espírito agora. Aí surge a grande igreja de Éfeso. Quando Éfeso quis esfriar, Paulo diz: não vos embriaguei com vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Estão querendo tirar isso de nós. Companheiros, debaixo da submissão do presidente, não podemos deixar essa chama apagar, companheiro. Esta geração tem que ver em nós. Não podemos deixar os nossos cultos frios, os nossos púlpitos apagados. O fogo tem que sair daqui, companheiros. Eu não teria coragem de dizer isso se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos deixar essa chama apagar. A história da nossa igreja não foi por intelectualidade, mas foi pelo Espírito Santo de Deus na vida dos ignorantes. Fique de pé por bondade. Eu vou terminar, mas vou pregar com você. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, vira para ela aí, vira para ela, com a autorização do meu amigo pastor Cílio. Ele sabe que eu não sou emotivo e eu sou assembleano e sou co-pastor de igreja. Aleluia, me ajuda aqui, meu amigo pastor Valmir. Olha para ele assim, se você pode. Não é inovação, não olha para mim não, olha para ele e diga para ele: não estou nem aí, quero nem saber como você está terminando a escola, quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar cheio de Deus, vou terminar vivendo e pregando e cheio do Espírito. Diga: me faz um favor, se depois dessa escola tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu era só intelectual, que eu era fogo apagado, dá um recado a ele: a casa dele caiu, ele vai ter que me engolir. Eu vou sair pegando fogo, eu vou sair pegando fogo. Abraça ele. Receba renovo, receba, receba, receba. Você que está afastado, corre para cá. Você que desistiu, vem para cá. Cadê a primeira pessoa? Ragassoma, ragaoma.